coloquei aqui primeiro reinado, mas aqui a gente vai só introduzir mesmo, que a gente vai falar do primeiro reinado de fato na próxima aula, tá? Que eu separei uma aulinha mais específica, para não ficar puxando coisa demais, não sei. Deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá. Na última aula, a gente comentou um pouquinho ali sobre o período joanino, sobre a volta do Porto, né, o retorno de Dom João a Portugal. E aí ele deixou, né, aquela única frase para o filho dele, para o Dom Pedro, faça a revolução antes que qualquer outro a faça, né? Então, Dom João já tem aí uma mentalidade de que não tem mais volta, o melhor é caminhar com a independência nas mãos da sua família do que perder e acontecer uma independência popular. Então tá, o Dom Pedro I, eu coloquei aqui ele como símbolo do processo, porque quem realmente vai estar articulando tudo ali por trás é o José Bonifácio de Andrada. Esse é o líder do processo, né? Um homem de mais de 40 anos, iluminista, que foi para a Europa muito jovem e voltou aí com essa idade. Então, ele é um intelectual europeu, né? Então, ele volta com aquela visão europeia do que seria o ideal da independência para o Brasil. Só que, né, ele não tá na Europa, né? Mas aí, então, o que ele vai fazer? Um movimento totalmente elitista, com destaque para a participação da maçonaria, porque a gente vai ver que o Dom Pedro é maçom, e com forte apoio da Inglaterra. Ah, mas por que a Inglaterra? Né? A Inglaterra viu que esse negócio de colonização é retrógrado, né? E vamos para frente. Não, a Inglaterra perdeu as 13 colônias, né? E aí o que ela quer? Que ninguém mais tenha colônia porque ela não tem, né? E também porque a Revolução Industrial ainda está em curso, então ela precisa de mercado consumidor. Eu não tenho mais colônia, ninguém mais tem, eu preciso de gente para gastar dinheiro com minhas coisas, então quanto menos colônia, mais estados independentes, mais pessoas para comprar manufaturas, melhor para mim. Então ela também vai começar essa articulação em prol da independência brasileira. Nesse contexto, a gente também tem o surgimento dos grupos políticos. Por que eu coloquei aqui, entre aspas, partidos? Porque as provas podem variar de acordo com essas expressões, né? De fato, aqui a gente não tem ainda esses. Às vezes pode colocar partido, mas é mais o embrião do que seriam esses partidos, né? Porque nessa época aqui não tem uma estrutura, não existe filiação, não existe um corpo político ideológico, né? Então são grupos de pessoas que dialogam com o mesmo ideal ali, que se juntaram para discutir sobre o panorama nacional. Aqui a gente também vai ter uma forte ampliação do sentimento de lusofobia e futuramente do complexo de vira-lata. E por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui é muito interessante, a gente vai observar muito isso aqui daqui para frente. E é muito legal vocês saberem isso para redação também, né? Porque pode ser uma coisinha a mais. Essa coisa do preconceito, né? Qual é a maior marca do preconceito xenofóbico ou qualquer coisa do tipo, assim, que alguém possa ter uma ideia e possa me responder? Qual é a maior marca, assim, que todo mundo faz e é uma marca de preconceito? E respondendo em 3, 2, 1. Então eu vou chorar. E eu vou beber água. Vai me hidratar pra eu chorar. Qual, qual é a maior prova de preconceito que a gente tem na sociedade? Qual a maior marca? Principalmente aqui envolvendo portugueses ou as pessoas que são descendentes de portugueses. Gente, é a piada. A piada é a maior marca social de preconceito. Porque é a partir da piada que você vai mascarar aquilo que você não. Você vai expressar aquilo que você não tem coragem de expressar
Então, claramente, você vai mascarar atrás da piada. É a maior prova que a gente vai ter esse surgimento da lusofobia, porque se vocês parar pra pensar, o que o português sempre é na piada? Ele é burro, ele é bocó, ele é pamonha, né? Ele é um trem ali, exótico. E isso vai consolidar o sentimento negacionista com a nossa origem. O Brasil tem esse sentimento muito forte com a nossa origem, a gente gosta de negar, né? Gente, sei lá, nossa, por que os holandeses não ficaram aqui para colonizar esse país? Ou por que os franceses? A gente acha que se qualquer outro país europeu colonizasse o nosso país seria melhor do que Portugal, sendo que é tudo farinha do mesmo saco, não mudaria muita coisa, talvez a linguagem, né? A gente estaria falando só mais bonitinho, mas é a mesma coisa. E esse sentimento negacionista é visto até hoje, né? A gente... o Brasil, vamos supor, pensar nessa coisa do complexo do vira-lata e do mito, né? Porque se você for para perceber, o nosso país tem uma origem indígena, né? A gente podia ter fortificado esse sentimento, né, e ter criado os nossos mitos de origem. E por que a gente olha para os Estados Unidos, que tem mais ou menos, bem mais ou menos, tá? Uma analogia bem viajadinha assim. A gente olha para os Estados Unidos que tem uma história assim bem zoada, e por que eles realmente, ou até pior, né? A gente vê que os outros países que foram colonizados pela França, como que eles estão hoje, né? Então, possivelmente seria bem pior. Voltando ao que eu estava falando. Por que a gente olha para os Estados Unidos e a gente acha bonito tudo aquilo que eles sentem, né? Eles são bem resolvidos com a história dele, né? Porque lá não é tudo inglês, é japonês, francês, então a construção fica mais fácil porque aqui eles tentaram unificar demais a raça, entre aspas, né? Então isso que essa tentativa nossa de não fortificar o nosso sentimento de não, aqui é todo mundo diferente mesmo, então vamos tentar fazer alguma coisa legal, ou não, mas quem fez isso foi o Tiradentes, né, um homem branco, né, Jesus Cristo. Então essa ideia só vai massificando essa nossa ideia do vira-lata que a gente tem até hoje, certo? Ok. A coroa portuguesa não vai ficar nada feliz com o fato de ver que Dom Pedro está tomando o caminho da independência. E aí ela começa a pressionar. Porque o que a burguesia de Portugal achou que ia acontecer com o retorno de Dom Pedro? De Dom Pedro não, né? De Dom João, eu coloquei aqui errado. Não, tá certo, ela parte pro retorno de Dom Pedro. Eu estou bugando a cabeça de vocês. Não me culpem porque eu estou na TPM. Voltando. A burguesia de Portugal achou que quando Dom João voltasse, o Brasil ia retornar à posição de colônia. Então, eles iam voltar à potência europeia, pipipi, papapó, só que os termos são outros, né? Dom Pedro não volta. Dom Pedro gosta do Brasil, a verdade, tá? E aí, mandam lá uma notícia para ele, tipo, quando é que você vai voltar? E aí, no dia 9 de janeiro, Dom Pedro lê uma carta que exigia o seu retorno. E ele pronuncia que fica, né, com essa célebre frase, se para o bem geral da nação e felicidade de todos, diga ao povo que fica. E ali eu lhes pergunto, quem perguntou, né? Acho que ninguém tinha perguntado, nem sei se ele falou essa frase mesmo, né? É bonitinha, né? Então a gente tem o fico aí em março, e em abril a gente tem o cumpra-se, né, o que é a medida do cumpra-se, autorização do príncipe regente. O que quer dizer isso? Porque eles começam a dar pitaco demais aqui na política brasileira. Aí o Dom Pedro mostra para que veio e fala, não. Toda medida que vier de Portugal para cá só será cumprida cá se eu assinar embaixo, cumpra-se. Então ele está mostrando, né, ele está se impondo contra a burguesia de Portugal. A burguesia só fica puta, né? Não falei essa palavra, gente. E isso aumenta o conflito, então, entre Portugal e o Brasil, certo? E aí, ok. Aqui, algumas pessoas... Tá, né? Tá. Mas peraí. O Dom João voltou para Portugal, certo? Certo. Portugal é uma monarquia constitucional, certo? Certo.
Dom João não mandou Dom Pedro fazer independência antes de qualquer outra faça? Sim. Por que então que ele fica mandando Dom Pedro voltar e fica essa coisa chata e esse conflito, né? Por que manda, por que fica pedindo para fazer a independência e depois fica mandando essas medidas? Porque, como eu disse, aqui é uma monarquia constitucional. O rei reina, mas não governa. O parlamento que aprova e assina essas medidas, que não cabem a ele. Então, nesse momento, é uma pressão do parlamento. Mas ele tem a aprovação do pai. Ele está fazendo o que o pai dele mandou, mas o pai dele não tem mais autonomia no país. Certo? E aí tá, né? Dom Pedro estava lá de boas, fez uma viagem para o interior do Brasil, na proximidade de Campinas, ali perto de acho, do Ribeirão, e recebeu uma carta escrita pelo Bonifácio e pela Maria Leopoldina. Mulher muito importante, figura muito importante, inclusive. Em que afirmava, nessa carta, né, afirmava que Portugal tinha organizado uma invasão e as tropas estavam vindo, né. Aí tem aquela, né, a imagem, né, coletiva. Ele tava de pijama, né, tava lá no troninho, do seu momento de rei, no respeito. E aí ele sobe num jegue e grita, independente ou morte, do lado do riacho de Ipiranga, que hoje em dia deve ser sei lá, um esgoto, não sei. Então, a independência do Brasil, né? Aqui nós temos a nossa... Então, o que é isso? É a desconstrução do mito. Quem criou o mito? Pedro Américo. Dom Pedro. Por que isso acontece? A gente sempre tem... A gente queria que fosse um mito. É claro que a gente não pode usar a caricatura demais aqui também, porque isso também são boatos. Então, a gente não sabe de fato o que estava acontecendo. Mas que ele estava no troninho, ele estava porque isso... Tinha um carinha que andava com ele, gente, e que fazia tipo um diário. Então, ele estava no troninho quando ele anunciou a independência do Brasil. Então, por que isso, né? Você pergunta, mas num jegue, que marmota, né? Ficar viajando assim, com poucas pessoas. Ai, que coisa brega, que coisa a gente tá acostumado com príncipes, naquela coisa, né? Bem glamurosa e tudo mais. Mas o Dom Pedro era um romântico, assim, né? Se a gente for ir ali pra parte literária, né? Ele não andava com escolta, porque ele achava que o imperador devia andar meio que desnudo pelo seu país, né? Ele tinha que ir ali. Se alguém quisesse peitar ele, que peitasse ele ali, porque ele não ia... É como se fosse os generais de antigamente, né? O general, o tenente, eles iam na frente do batalhão para incentivar quem estava atrás. Ele, se precisasse, ele morria primeiro. E isso só fazia o sangue ferver. E por isso que as guerras de antigamente eram muito diferentes. Depois mudou para quê? O general fica lá em cima do morro e aí ele começa a olhar o que está acontecendo de longe. E aí o exército vai. E hoje em dia, o cara fica ali mandando um negócio de radinho, os caras estão lá se fudendo tudo atrás. Então o Dom João tem essa visão mais romântica, mais antiga, né? Ele quer ser esse imperador romântico. E, ok, né? Ele é uma pessoa assim... Gente, eu gosto muito do Dom Pedro, vou ser bem sincera com vocês. Eu acho que se desse um filme do Dom Pedro ia ser muito massa, porque ele era mais brasileiro que muita gente que era realmente brasileiro. O cara saía na porrada, que nem briga de boteco, sabe? Então, ele era alto, capoeirista. Ele não é política. Ele não serve para política. Ele não é um político. Tanto é que, olha o tempo que vai durar esse processo de independência, né? Ele é capoeirista, ele gostava da noite, ele tinha amigos negros, ele apaixonou e engravidou uma mulata, né? Ele queria se casar com essa mulher, queria assumir o filho, queria ter a família, mas a Carlota Joaquina mandou matar a mulher e o filho dela. Então, para você ver, a diferença da imagem do Dom João e a diferença de Dom Pedro. Dom Pedro é um cara muito massa, mas ele não presta pra política. Não é que ele vai governar isso aqui que nem a cara dele, né? Então é muito legal a gente ver isso como mito fundador. Por que a gente não usa Dom Pedro mesmo como mito do fundador? Por que só essa imagem da independência ou morte
fica na nossa cabeça, mas assim, depois foi tão desconstruída aquela coisinha ali, jegue, troninho, hahaha, que escroto, né? Mas tem mais por isso que eu acho a história do Brasil muito massa, porque a gente não estuda a história do Brasil como ela de fato aconteceu, né? A gente estuda sempre a história do Brasil menosprezando, fazendo piadinha, essas coisas, e é muito mais que isso. Então, o que fica de importante dessa parte que a gente viu até agora é a importância do mito fundador, né? Os vestibulares gostam muito de pegar isso, já vi muita redação tocar nesse assunto de mito fundador, né? Que quase todos os países têm um mito fundador. E por que esse mito do Brasil, da cena do Brasil independente, não causa identificação? Eu vou vir aqui, eu vou coisar outra tela com vocês. Vou trocar a janela para mostrar uma coisinha para vocês aqui na lista de exercícios. Ok, já voltamos. Aqui, ó. A tentativa dessa criação do mito fundador fica clara bem aqui, ó. Tá todo mundo vendo essa imagem? Ela, Luana, obrigada. Então, vocês percebem quando eu passo a setinha aqui, né? O que tá formando aqui tá formando um coração, né? Dom Pedro está no centro do coração, com seus soldados, e os negros estão fora do coração, estão na margem do que seria o Brasil, né? Do que queriam que fosse o Brasil, né? Então, aqui já essa visão elitista não vai causar identificação, até porque a galera nem sabia que tinha rolado essa independência, ninguém nem sabia o que era aquilo. Esse negócio é tão legal a gente abordar, né? Porque fizeram isso aí, fizeram esse quadro. Então acreditou que não deu certo, né? A criação do mito fundador. Aí acreditava-se que ali com a abolição da escravatura poderia ser, mas não foi. Que a proclamação da República poderia ser, não foi. Que os 100 anos depois a Semana de Arte Moderna poderia ser o nosso mito fundador, não foi. Que a Revolução de 30 poderia ser e não foi. Ou seja, o Brasil não tem mito fundador, e isso não faz com que a gente seja melhor ou pior que ninguém. Muitas nações têm, muitas nações não têm. Mas fica esse questionamento do tanto que tentaram fazer a gente engolir essa coisa de identificação, mas é elitista demais, não cola com a gente. Agora eu vou voltar para a outra tela. Tá achando muita tecnologia, porque eu tô aprendendo com isso. Aula. Ok, então aqui, Brasil independente, nós temos o Império, de 22 a 89. E aí eu comecei esse tópico com as guerras de resistência interna, porque a gente sempre tem a visão de o Brasil teve uma independência comprada, o Brasil pagou para ser independente, e achou que foi tudo passivo, e alguém fala, de boato em boato, falei, você não tá sabendo, o Brasil tá independente, bacana, não mudou nada na minha vida, valeu. Mas não, teve muita resistência aqui, teve muito movimento contra essa independência, e aí às vezes rolava uma guerra civil, porque os que eram a favor iam lutar com o que era contra. Então a gente vai ver mais um pouquinho. Principalmente ali, eu coloquei resistência baiana, né? Essa na Bahia, gente, vai ter uma resistência contra a independência, né? Essa é uma resistência contra um senhor de engenho, chamado, acho que é Madeira de Melo. Se não é Madeira, é de Melo, alguma coisa. Ele vai agir contra a independência. Dom Pedro, gente, ele vai lá, ele pega dinheiro emprestado com a Inglaterra. Aí ele contrata um exército mercenário e volta pra lá brigar com os caras. Então, gente, tem noção do que deve ter sido isso? Tipo, ele contrata mercenários para ir lutar lá. Ele acabou de proclamar a independência do Brasil. Ao invés dele se firmar como aquele cara, né, ou sério, ele contrata mercenário para ir lá matar os outros. Então já mostra
o que é o Dom Pedro, quem vai ser o nosso imperador. O nascimento de um império elitista em torno da figura de Dom Pedro, né? Aí, ok, aí fica, né? Ah, ele é político ou violento, né? Porque não foi ele que lutou também, né? Foi os mercenários. Então a gente tem sempre que analisar as duas visões ali, né? Ok. Eu vi uma questão, eu deixei aqui anotado, eu vi uma questão no NB muito interessante, né? Por que a gente tem essa visão meio pacifista, né? E também por que tem uma identificação elitista, né? E pacifista. Por que vou formular o que eu tô falando, que hoje tá difícil, meu cérebro não tá querendo associar. Caiu uma questão que fala sobre o porquê que um processo de independência, quando ele é passivo, ele é elitista, e quando ele é violento, ele é popular. Essa era o assunto da questão, né? Por que quando a gente imagina em um processo de independência violento, na minha cabeça vem ali o Haiti, os Estados Unidos, tem esses países mais assim. E aí, quando eu penso em uma independência passiva, eu penso no Brasil. Logo, eu imagino que é uma coisa elitista, porque rico não briga, rico conversa, pobre briga. Então, por isso que tem sempre essa dualidade. Eu acho muito interessante, às vezes, como o vestibular pesca essas ideias de preconceito. Aqui apitou, vou ver. Ai, desculpa, gente, sorry. Eu tô empolgada. Alguém entendeu o que eu falei até aqui, então? Eu posso voltar em alguma coisa. Ai, eu nem vi que eu tava falando rápido. Ok. Perfeitas. Você também é perfeito, Gabriel. Vamos lá. Coisinha na tela errada. Outro tópico que eu acho muito interessante. Nesse momento, tinha uma noção diplomática aqui que os países europeus só reconheceriam a independência de uma ex-colônia depois que a ex-metrópole reconhecesse. Traduz. Os outros países europeus só iam reconhecer a independência do Brasil quando Portugal reconhecesse a independência do Brasil. Só que 3 países mandaram esse costume à merda. Eu queria saber se vocês têm alguma ideia de quais são esses países. Em 3, 2, 1, vai. Vou beber água enquanto isso. Não vou beber água, não. Então agora eu vou estar surtando aqui que mandaram no banheiro. Mandaram o quê? Falei palavrão. Mandaram pastar o costume desse reconhecimento, dessa diplomacia. 3 países reconheceram a independência antes do Brasil. Todos somos Andrea, tá? Vamos fazer um protesto contra essa internet, que não tá sendo fácil. 3 países reconheceram a independência do Brasil antes de Portugal reconhecer. Então, eles foram contra um costume diplomático que tinha na Europa de que uma ex-colônia só seria reconhecida como independente quando sua ex-metrópole a reconhecesse. Alguém tem ideia de quais são esses 3 países? E por quê? Gente, já vi essa questão no vestibular, eu acho massa demais quando o vestibular cobra uns trem desses. Então, eu quero que cobre de vocês, né? Eu quero que a questão é Estados Unidos. A Inglaterra, não, a Inglaterra ela tá ali mediano já. Mas a Inglaterra, ela apoia, ela não reconhece, mas ela apoia. A Inglaterra também tem rabo preso lá com Portugal. Mas os Estados Unidos, a Austrália e o México reconhecem a independência. Eu acho que é até bom vocês dar uma notadinha no post, porque eu já fiz questão no vestibular, então se eles reciclam a questão, pode ser que, né? Estados Unidos, Austrália e México reconheceram a independência do Brasil antes de Portugal. E o que esses 3 têm em comum, né? Todos são ex-colônias que estão mostrando que não vão respeitar a tal tradição diplomática porque os tempos são outros.
Eles são países independentes e vão apoiar quem eles quiserem. Ok? E aí, Portugal ficou ofendida. Queria que o Brasil pagasse uma indenização por esse reconhecimento. E aí, de início, eu falava pra vocês, Dom Pedro queria dar uma tretada, mas a Inglaterra foi lá e falou, meu anjo, calma. Às vezes, é melhor dar uma apagadinha aí, né? Vamos tentar intermediar, porque o Brasil tá se construindo, né? Vai pegar mal se tiver essa muito canseira. Nossa, mas ver a tropa lá, pra puta que pariu. Nossa, canseira demais. E aí, o que acontece? A Inglaterra vai intermediar esse diálogo e ela fala, ok, Portugal tá me devendo. Isso a gente sabe, né? Não é de hoje. E ele tá me devendo 2 milhões de libras. Então, Portugal, o que você acha? Você reconhece o Brasil? E aí a gente troca, ao invés de você me pagar as 2 milhões de libras, Brasil me paga. E aí eu considero que você não tá mais me devendo e você não tem mais problema nenhum com o Brasil ser independente. Portugal fala, joia, estourou a boca do balão, é nóis. E assim que o Brasil nasce. Como todos nós, pobres, réis, seres mortais, devendo. E tá, aqui agora a gente entrou aqui, Brasil no litígio, dividido em primeiro reinado, nananana, legitimação da soberania brasileira. Aí eu coloquei aqui, né? Ai, gente, eu adoro quando eu vejo que eu coloco os trem bonitinho. Legitimação da soberania brasileira. Qual é a carteira de identidade de um país? Pergunta para vocês me responderem. Constituição, perfeito. Então, agora, se o nosso país é independente, vamos fazer uma Constituição. E aí a gente tem a Constituinte de 1823. Constituinte não é Constituição, tá? Constituinte é a reunião que se faz para estabelecer a Constituição. Essa Constituinte vai ficar conhecida como a Constituinte da Mandioca, porque o voto era censitário e um dos critérios censitários era ter quem tinha alqueire de mandioca, tinha escravo, a base da dieta alimentar do escravo era mandioca, então quem tem plantação de mandioca tem escravo, quem tem escravo tem dinheiro, quem tem dinheiro vota. Essa é a lógica. E aí eu coloquei aqui a imagem da nossa deusa injustiçada. Durmam com a música do Tô Saudando a Mandioca. Gente, não é politicagem não, tá? Porque só fica aí. Ok. Quem comanda essa constituinte são os irmãos Andrada, né? Irmãos Andrada é o José Bonifácio. Tem um Antônio Carlos, senhor de engenho, assim, sabe? Essa família, falo pra vocês, essa família é dona de metade de Minas Gerais até hoje. Tá? Então, esse povo é custoso. Eles queriam uma monarquia constitucional, com 3 poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. E aí, como tudo aqui era senhor de engenho, então eles queriam dar mais autonomia para as províncias, né? Se ele dá mais autonomia para a província, ele dá mais autonomia para a elite local, porque é a elite local que vota, né? Só que aí Dom Pedro não achou legal, não, porque ele ficou tipo, tá, eu que fiz a independência dessa bagaça, cadê? Onde que eu vou mostrar meu poder? Meu brilho, meu shinerão? Onde é que eu tô? Será que eu tô na Lagoinha? E aí, Dom Pedro fala, que tal a gente fazer um quarto poder aqui, né? Vamos supor que tem um quarto poder, e aí eu comando esse quarto poder, mas vocês podem ter os outros 3, mas eu fico aqui no quarto, só pra falar assim, tá ali Dom Pedro. Dom Pedro tá ali, né? Porque eu não queria ficar muito igual meu pai. Eu acho que pega mal o tempo são outros, né? Meu pai fica lá, coitado. Não faz nada na vida, tem que ficar ali dando tchauzinho pro povo, eu acho isso muito sem graça. Aí os irmãos Andradas ficam tipo, tá, já começaram a perceber que o Dom Pedro está tendendo ali para um autoritarismo, pescaram como é que foi a reação dele a reação violenta dele contra as manifestações que teve, contra o a favor, né? Então eles retiraram, né, alguns poucos benefícios que o Dom Pedro queria. E aí ele pressiona. E aí ele fala, não vai aceitar não, Bonifácio? Não vai fazer o que eu quero então não? Então, a gente vai
cercar o Congresso. Dom Pedro vai com uns caras que é de uma elite ascendente, tá ascendendo uma elite ali bem tímida no sudeste do café. E aí, esse do café, eles querem acabar com o monopólio do poder de quem tem açúcar. E aí, Dom Pedro conversa com ele, eles falam, não, realmente, eu acho que é isso aí que você tá falando. Acho que não tem que ter esse negócio de autonomia de província, não. Rei é rei, resto é resto, e é nós. Eles vão lá pro... Gente, é assim. Os caras cercaram o Congresso a cavalo, né? Todo aquele negócio. E falaram, se sair, morre. E é isso. E aí eles dormem lá dentro da Assembleia. E aí isso ficou conhecido como a Noite da Agonia. Gente, eu acho que nunca teve uma prisão que acontecesse assim dentro de uma Assembleia. Isso que ele faz, é um negócio assim absurdo, porque a Assembleia é o antro da política, né? Ali é o último local que deve se acontecer uma coisa dessa. E aí o Dom Pedro vai dissolver a Constituição e fala, não, a partir de agora, eu faço a minha Constituição. Eu governo, então eu faço a minha Constituição. E ele vai dar exílio para os deputados participantes, inclusive os Andradas, que foram o artífice do processo. Olha, você vê que Dom Pedro, gente, ele vai exilar os caras que ajudaram ele a fazer o processo de independência. Depois perdoa, depois volta, depois todo mundo vira amigo, mas nesse momento aqui vai rolar exílio. E aí a gente vai terminar aqui. Por que eu parei na Constituinte de 23? Porque o Brasil vai começar de fato na próxima aula, né? Que é a Constituinte de 24, que é a Constituinte que o Dom Pedro vai impor. Então por isso que eu resolvi parar aqui. E você tem que, não pode esquecer, de jeito maneira, Constituinte não é Constituição. Nós tivemos uma Constituição de 1823? Não. A primeira Constituição do Brasil é de 1824. Rolou uma reunião para discutir a possibilidade da Constituição de 23. Dom Pedro não gostou e ela foi dissolvida. Então só teve a reunião, não teve Constituição. A gente continuar rimando, dá uma canção. Uhul. Vamos lá então fazer exercício. Tem que lembrar que essas aulas é gravada. Passar vergonha lá longe. Vamos lá, gente. Tá tudo certo até aqui? Me deem o feedback se vocês estão vivos aí, pelo amor de Deus. Exercício, então. Perguntas. Vocês gostam que eu leia o exercício e aí vocês respondam ou vocês preferem que eu dê um tempo e descansar da minha voz e aí a gente discute a questão? Vocês leem e aí a gente discute. Acho que você pode ler. Então eu posso. 1. As elites coloniais, influenciadas pelo liberalismo, organizaram os movimentos de independência na América Latina. Após esses movimentos, uma característica que diferenciou o Brasil foi a abolição imediata da escravidão, B. A manutenção da unidade territorial, C. A realização de ampla reforma agrária, D. O fim da dependência econômica à Inglaterra, E. O controle do governo pelas classes populares. 2 minutos. E, zoom B, já está digitando. Você acha que é qual? B,
Ai, eu acho interessante. Não sei, tem que ver com os meninos também, o que eles acham. Com os meninos. Ai, gente, ano que eu vou fazer 25 anos, eu tô me sentindo muito velha. Tá tendo crise dos 20. Muito grata ao senhor. Acho que já podemos. Ai, dói, dói. Eu não gosto nem de tocar nesse assunto, principalmente nesse momento. Daqui 2 semanas nós conversa sobre isso. Ai, gente. Ai, gente, a vida é assim, ó. Daqui pra frente, só pra trás, sabe? Quando você vê que não tem volta e o caminho é a velhice, às vezes você fica meio desesperado. Vamos lá. A abolição imediata da escravidão. Não, porque o Brasil vai ser um dos últimos países, o último da América do Sul, né? A abolir a escravidão. B. Manutenção da unidade territorial. Sim. Após a independência, a gente tem ali na América Espanhola, ali na América Central, que quando ocorre a independência, tem uma fragmentação, né, do território. Aqui tem essa manutenção. Dom Pedro preza muito por essa manutenção da unidade territorial. A gente vai até ver que ele tenta expandir mais para aumentar essa unidade territorial. C. A realização de ampla reforma agrária. Nunca teremos, né? Nunca tivemos. D. O fim da dependência econômica com a Inglaterra, não que ele já nasce, né, pendente com a Inglaterra. E. O controle do governo pelas classes populares. Não, né? Nunca foi. 2. No imaginário dos brasileiros, tão célebre quanto o grito de Dom Pedro às margens do rio Ipiranga é o quadro pintado por Pedro Américo por legitimar aquele momento decisivo, em que o Brasil se separa oficialmente de Portugal. Nele, como se pode observar, na reprodução abaixo, nosso primeiro imperador ergue a espada num gesto de desafio, que conta com o apoio resoluto dos civis que o seguem e das tropas reunidas ao seu lado. Considerando a imagem acima sobre os acontecimentos que marcaram a independência do Brasil, é correto afirmar que a. O movimento de independência de 1822 foi o resultado de uma forte reação das camadas sociais mais pobres, trabalhadores livres e escravos, às pretensões e tentativas das cortes de Lisboa de restabelecer o pacto colonial. B. A Revolução Constitucional Liberal do Porto está vinculada aos conflitos sociais liderados pela burguesia industrial portuguesa, que entrou em crise com a concorrência das mercadorias produzidas na colônia no início do século XIX. Pesada. C. O quadro de Pedro Américo é considerado uma representação fiel e real de todos os setores que almejavam e lutaram pela independência do Brasil, após a longa e sangrenta guerra civil contra os comerciantes portugueses, liderada por Dom Pedro. D. Na primeira década do século XIX, o Reino de Portugal foi palco da Revolução Liberal do do Porto. Os revolucionários lusitanos convocaram as Cortes Gerais e, entre suas deliberações, propuseram o retorno do imperador de Dom Pedro a Portugal. E o quadro de Pedro Américo é uma representação elaborada posteriormente à independência que enaltece o suposto ato heróico de Dom Pedro I. A gente, isso aqui, essa questão que pegou pesado. Então aqui, falei, pô, deu vontade de comer um baconzinho. E ai, vocês me dão vontade de comer bacon, mas ao mesmo tempo eu quero ficar com a minha barriga torneada. Ao mesmo tempo eu quero comer, sentar e comer um pacote de bolacha. Ao mesmo tempo eu quero um tríceps, sabe? Bem marcado, bem delimitado. Hoje eu fui na academia, lá 40 minutos, né? Emagreci 2 quilos. Eu tô pra processar aquele estabelecimento. Vamos lá, gente. Né? E bem claro aqui, né? Essa questão aqui, vou comentar, sim, mas, né?
O movimento de independência foi resultado das fortes reações das camadas sociais. Gente, é aquele negócio, né? E o povo assistiu a bestializado, né? Ninguém nem sabia do que rolava. A galera foi saber de Revolução do Porto meses depois que aconteceu. Da independência, a galera foi saber meses depois que aconteceu. Então, não teve, né? B. A Revolução Constitucional, conflitos sociais liberados pela burguesia industrial portuguesa é... dói no coração. É considerada a representação fiel, né? Porque da América nem estava lá, né? Então, não. Esse aqui é o revolucionários na década de os revolucionários Luciano convocaram as cortes gerais e nada a ver, né? O quadro de Pedro alguém ficou, eu nem vi se alguém marcou outra questão. Não fez, são muito inteligentes. Quadro de Dom Pedro é uma representação elaborada, né? O Américo que fez a mesmo quadro lá do Tiradentes, então dá para perceber que ele é engajado no romance, assim, nessas coisas. Bonito. 3. Eu gostaria de entrar nua no rio, mas estou aqui entre homens. Somos todos soldados. Os portugueses de uma Os portugueses de uma canhoneira bombardearam Cachoeira. Então, um bando de priquitos. E entre eles, eu e mais 5 ou 6 mulheres entramos no rio. De culote. Bota culote, eu entendo, moça. Bota e perneira. Capa abotoada e baioneta calada. Pensei outra vez no sítio. Ali tudo era cálido. Os panos convidavam ao sono. Aqui, luta-se pela vida, pela pátria. Minha baioneta rasga o ventre de um português que não quer reconhecer a independência do Brasil, gritada, lá no sul, pelo imperador Dom Pedro. Maria Quitéria. Ô, Maria Quitéria é foda, né? Maria Quitéria. A gente vai ver mais sobre ela na próxima aula. A análise do texto revela um processo de emancipação política do Brasil que supera o marco do grito do Ipiranga e da figura de Dom Pedro I, pois a luta pela independência A foi conduzida por um exército profissional. B. Ficou limitada a disputas e acordos políticos. C. Fomentou movimentos separatistas no sul do país. D. Contou com a participação de diversos segmentos sociais. E E. Consolidou uma ideia de pátria que excluía a herança portuguesa. Vamos lá. Eu tenho 13 minutos. Pra escutar que eu tô estralando um dedo? Nossa, foi mal. Gente, não comecem a estralar o corpo de vocês. É um caminho sem volta. Às vezes eu tô... Ai, peraí, deixa eu tentar. Vou botar aqui no pescoço. Ó. Gente, André, é o mundo dos 20, entendeu? Tem hora que você sente um peso nas costas, não é vontade de estralar. Vamos lá? Responder aí. Ai, deixa eu ver. Vou levantar aqui. Marcar o D. Sim, contou com a participação de diversos segmentos sociais. A gente teve, assim, muita participação da galera bem popular. Teve um negócio, eu vou falar mais disso na próxima aula, tá? Porque isso é muito interessante. Eu até anotei aqui para falar. A galera foi invadir um convento. Eu não sei se foi em São Paulo, não lembro onde foi. E aí, uma freira viu que tinha uma galera pró-independência escondida lá nos túneis, debaixo do convento. E um exército entre aspas, né? Uma galera que era contra a independência estava chegando lá para atacar. Ela enfrentou sozinha os caras e, tipo, ela morreu um monte de tiro para defender quem estava escondido no convento. E, gente, eu acho isso incrível. A Maria Quitéria mesmo, que é a nossa Joana d'Arc aqui, né? E ela lutou, ela se vestiu de homem, ela foi como soldado lutar a favor da nossa independência. Então, você vê, era tão mais fácil pegar a história de Maria Quitéria, né, e falar aqui e tal, mito fundador, ó, tanto que seria mais Brasil, né?
uma mulher mulata que foi lá, gente, Joana Dark, sabe? Ai, Brasil é tão brega. 4. Ficou dúvida ali naquela questão, amores? Tudo certo. 4. A independência norte-americana foi o passo inicial do desmonte do antigo sistema colonial. As ondas revolucionárias que sacudiram a Europa Ocidental na primeira metade do século XIX tiveram ressonância do outro lado do Atlântico, acompanhando o processo de emancipação das colônias espanholas e portuguesas. A respeito desse processo de independência latino-americana, assinale a opção correta. A. Ao contrário do ocorrido no Brasil, o movimento pela emancipação política das colônias espanholas na América seguiu um caminho autônomo, desconhecendo as circunstâncias históricas que, naquele contexto, convulsionavam grande parte da Europa, inclusive na Península Ibérica. B. Ciosa da necessidade de manter a salvo seus históricos interesses econômicos em Portugal, a Inglaterra, na condição de maior potência capitalista mundial do século XIX, procurou impor vários obstáculos à concretização da independência do Brasil. C. Ao adotar a forma monárquica de governo, quando proclamou sua independência, o Brasil seguiu o exemplo da maior parte das antigas colônias espanholas, mas rompeu com o modelo republicano escolhido pelas colônias inglesas da América do Norte ao se emancipar. D. A transferência do Estado português para sua colônia americana, decisão tomada em face da difícil conjuntura política europeia, acabou por criar as condições favoráveis à independência do Brasil, a começar pela abertura dos portos ao comércio internacional, que pôs fim ao pacto colonial. Vamos levantar. Vou dar mais um minutinho a mais, que essa questão é mais complicadinha. A resposta de vocês. A questão é mais complicada mesmo, né, gente? Gandria. Coloquei D, mas fiquei com dúvida na C. Vamos então discutir e tirar todas as suas dúvidas. Você marcou certo, mas eu sei que essa dúvida geralmente causa uma deficiência na hora do gabarito, que você fica assim, cara, a D. Como eu gosto de viver na adrenalina, não vou colocar a C, vai que é, né? Vai que meu cérebro tá me burlando porque eu tô achando fácil demais a questão e na verdade é a C. Aí a gente sempre marca a questão errada. Mas é a D, tá certo? Gente, quando vocês forem fazer a questão, não desmarca o gabarito, entendeu? O cérebro de vocês tem o subconsciente que tá meio que carimbado umas coisas lá. Sabe, a intuição, ela existe, então não faz isso. Nossa senhora, que eu já sofri com esse negócio de marcar gabarito errado. É a D, vamos discutir as outras, né? A questão A fala que a independência que aconteceu na América Espanhola desconhecia tudo que acontecia na Europa. Então, não sabia do iluminismo, não sabia dessas coisas e não foi influenciada por esses movimentos. Pelo contrário, né? Todo mundo foi influenciado por esses movimentos que aconteceram ali. B. Por causa da necessidade de manter a salvo seus históricos interesses econômicos de Portugal, a Inglaterra na Constituição procurou impor vários obstáculos. Não, né? A Inglaterra, inclusive, mediou, foi quem proporcionou de fato a independência do Brasil, de forma diplomática ali, né? C. Ao adotar a forma monárquica de governo, quando proclamou sua independência, o Brasil seguiu o exemplo da maior parte das antigas colônias espanholas,
rompeu com o modelo republicano escolhido pelas colônias inglesas. As colônias inglesas na América do Norte é a República Federalista, né? Só que o Brasil não teve esse tipo de visão aqui. Mas também não era forma monárquica em sua essência, era uma monarquia constitucional. Tinha Constituição aqui, não foi a forma monárquica de governo. Só que o Dom Pedro caçou tudo quanto é forma de burlar esse sistema e ele governar, porque na teoria não era para ele governar. Ele foi lá, ele inseriu o poder moderador, o quarto poder, e mostrou tanto que ele era autoritário. Então ele queria adotar a forma monárquica de poder. A galera não queria deixar. Ele tentou burlar o sistema. Por isso que não deu certo. Tanto é que a gente está no processo da independência aqui. Dom Pedro vai renunciar e vai embora daqui a um tempo. A gente vai ver ali na próxima aula. Não vai dar certo esse modelo de governo dele, porque ele é muito autoritário. Ele quer que o Brasil seja uma monarquia, assim, ó, na sua purezinha. E o Brasil não vai aceitar, porque, que nem eu falei para vocês, a história não volta. Entendeu, Andrea? A D, né, tem a transferência do Estado português para sua colônia americana, decisão tomada em fase. Ó, agora vamos ver essa questão para vocês verem como é que vocês têm que ter certeza na hora de marcar. A transferência do Estado português para sua colônia americana. Beleza. Brasil é a colônia americana de Portugal. Essa decisão foi tomada em face da difícil conjuntura política europeia. Traduzindo, estão vindo para cá porque deu merda. Brincadeira, tá acontecendo, né? O bloqueio continental, as guerras entre Inglaterra e França, todo esse conflito, Portugal precisa se impor em algum lugar e pipipipopopó, vem para cá. Começa pela abertura dos portos ao comércio nacional, que pôs fim ao pacto colonial. Esse negócio do pacto colonial é um pouco pesado e a gente já discutiu sobre isso. Só que em vista das outras questões, a gente não pode querer bater boca com a questão, né? A gente marca o que o fez a questão acha que tá certo e vamos embora com um gabarito feliz. 5. O processo de independência do Brasil foi efetivado com o Grito do Ipiranga de Dom Pedro I em 1822. Alguns historiadores aceitam que esse processo pode ser analisado desde o ano de 1808. Sobre o período de 1808 a 1822, é correto afirmar que a. Em 1821, Dom Pedro I tentou proclamar a independência, porém foi sufocado pela Revolução Pernambucana? Não. Já tem resposta. Foi mal. B. No ano de 1808 é marcado pela vinda da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. C. No ano de 1815, toda a família real portuguesa retornou a Portugal, permitindo a José Bonifácio articular a independência com seu filho Pedro. A abertura dos portos em 1815 tirou o Brasil do status de colônia, pois poderia comercializar com todos os países com tarifas iguais. O Grito do Ipiranga foi apenas simbólico. Desde 1821, o Brasil não tinha nenhuma ligação política com Portugal. Vamos lá. Aqui, tarolando. Misericórdia. De integrar derivada. Eu admiro quem faz esse tipo de curso. Letra B, né? Isso aqui eu acho que eu já falei, né? Ele não estava pensando em declarar independência aqui. Ele declarou independência porque ele recebeu aquela carta lá, que ameaçadora da parte de Portugal, e ele falou, então vamos independer. Se é para independer, vamos independer. O ano de 1818 é marcado pela vinda da família real portuguesa ao Rio de Janeiro? Sim, verdade. Em 1815, toda a família real portuguesa retornou a Portugal? Não. Permitindo a José Bonifácio articular a independência com seu filho, com o filho, Dom Pedro é filho de Joana, não, né? A abertura dos portos em 1815, ó, aquele peguinho que a gente comentou na última aula e eu colocando o dedo na tela como se vocês estivessem vendo. Tirou o Brasil do status de colônia? Não, né? Pois poderia comercializar com todos os países com tarifas iguais? Não, né? O Grito do Ipiranga foi apenas simbólico. Desde 1821, o Brasil não tinha nenhuma ligação política com Portugal? Não, né? Tinha ali uma
Em 1822 que vai ter toda a articulação a partir da Inglaterra para que tenha o reconhecimento de Portugal, que o Brasil é independente, não é mais sua colônia. Alguma dúvida? Zero dúvidas. Ficou claro. Ok, André, ficou claro para você. Gente, então, ficou tudo certinho? Se tiverem alguma dúvida, viu que eu aprendi a deixar ali agora meus contatos, né, para vocês entrarem em contato comigo, qualquer dúvida. Oi, professor de história, tá ali. 5 minutinhos para vocês, então, né, descansar. Acho que é 10 que ele fala, não sei. E até a nossa próxima aula, que vai ser Império. E a gente já tá ali caminhando pros derradeira. Graças e revoluções. Vou desligar aqui, gente. Tchau, boa noite para vocês e boa aula.